aqui também. Quantos fundos imobiliários um investidor deve ter na carteira? E se muda para iniciante, para o cara que já conhece, enfim? Lógico que não existe uma regra, né? Eu chegar para falar assim, 2, 5, 10, não existe uma regra assim geral. Mas eu acho que para o investidor que está começando hoje, né, em mercado, ele ter pelo menos 5 fundos imobiliários em carteira, fazendo o básico bem feito, eu acho que está ótimo. Né? Como eu falei aqui, dos 5 melhores, um de cada segmento, se ele começar com um fundo de galpão, um de laje, um de shopping, um varejo e um fundo imobiliário de papel, por exemplo, ele já começa muito bem e bem diversificado. Tá? Mas, para o longo prazo, logicamente que é importante ter uma carteira um pouco mais densa, né? Então, eu acho que para longo prazo, no mínimo 10 fundos imobiliários dentro da carteira, no máximo 20. De 10 a 20 fundos imobiliários para você levar aí para sua vida, eu acho que é a receita final. Porque se você tem 10 ativos, não adianta você ter 20 ativos e não acompanhar nenhum, né? Exatamente. Porque aí você fala, pô, mas do que é esse ativo? Quais são os fatos relevantes? Aí você não tá sabendo. Então vale mais a pena você ter menos ativos e entender, sem dúvida. Porque eu vejo muita gente errar nisso. A pessoa compra um monte de fundo imobiliário e depois ela não sabe o que tá acontecendo com cada um. Exatamente. Tá, então é melhor você ter menos, de fato, e saber avaliar. Agora, fundo imobiliário para se aposentar. Tá. Porque o pessoal quer fazer aposentadoria e tá mais do que certo. Se você pudesse falar 4, Tá. quais você falaria? Beleza, eu vou falar de fundos diferentes daqueles outros 5, né? Vamos lá, 4 fundos imobiliários que eu considero bem interessantes, né? De galpão logístico, eu vejo um fundo imobiliário muito interessante, que é o BRCO11, tá? Ele também é mais novo em mercado, tem uns 3 anos mais ou menos em mercado, da Bresco. Mas ele tem muita qualidade. Se a gente for pegar ali o relatório gerencial dele e analisar a fundo, todos os imóveis são classificados em A, né? Então, o padrão construtivo dos imóveis estão em A, super modernos e alugados para grandes empresas. Então, a gente tem Magazine Luiza, por exemplo, a gente tem grandes empresas de e-commerce. Mercado Livre está dentro desse fundo imobiliário, tá? Então, é um fundo bem interessante também que subiu bastante nos últimos meses aí. Quem dá uma olhada vai perceber isso. E o dividendo dele também vem subindo de forma muito forte, tá? Então, um fundo imobiliário bem interessante. Shopping Center, além desses que eu falei, eu gosto muito do VISC. É um fundo imobiliário bem interessante também, né? Tem bons ativos aqui no mercado nacional, tá? Varejo, além do HGRU, a gente tem o TRXF, tá? Que é um fundo imobiliário que também... inclusive, eu acho que o gestor veio aqui, não foi? O gestor veio aqui, sim. Super legal. Sim. O Lui. O Lui. Um beijo, Lui. Muito querido. Um abraço. Conheço ele. O trabalho que eles estão fazendo lá, interessante demais. Um trabalho muito bom, né? É uma carteira extremamente diversificada, tá? Do TRXF, contratos de longuíssimo prazo. Dividendo também tá crescente, então um trabalho muito bom da galera da TRX, tá? E um fundo imobiliário de papel que eu gosto bastante, que tá dentro aí do portfólio da Kinea, é o KNSC, tá? É um fundo imobiliário que ainda tá abaixo do valor patrimonial. Se a gente pegar todo o histórico dele, são poucos momentos que ele tá nessa faixa de PVP abaixo de 1, e esse é um dos momentos, tá? E é um fundo que vem entregando tranquilamente 1% de dividendos ao mês, então um fundo bem interessante.